e a intenção de, percebendo o mandato do Senhor para os homens, nos submetermos em obediência. Pai, nós reconhecemos que o Senhor fez os homens, especialmente os homens, para cultivar e guardar a criação. Com a imagem do Senhor, nós temos esse grande privilégio e responsabilidade. E nós queremos te louvar e agradecer por isso, mas também queremos agora, humildemente, suplicar ao Senhor que o Senhor nos abençoe. Pai, a nossa cultura ataca ferozmente a imagem da masculinidade, ferindo aquilo que o Senhor estabeleceu como padrão criacional, bom e belo, e benéfico para a edificação da criação, mas nós queremos, Pai, estar submissos ao Senhor e não à cultura. Por isso nós pedimos também, além de agradecer pelos homens da nossa igreja, nós pedimos que o Senhor nos dê que sejamos homens fiéis e honrados, submissos à Tua palavra, e que não se envergonham de ser homem, conforme aquilo que o Senhor determinou e prescreveu para que os homens sejam. Nos abençoe, Pai, mesmo aqueles homens ainda que estão em formação, como crianças, que eles tenham uma bela visão a respeito da masculinidade e já aprendam com bons modelos a serem futuros homens. Pai, nós pedimos também por aqueles homens já adultos solteiros, que eles estejam determinados em ser parecidos com Cristo no sacrifício amoroso, dando testemunho da salvação do Senhor, seja aonde quer que o Senhor os usar. E também clamamos por aqueles casados, que o Senhor os abençoe como maridos, que eles sejam honrados e honrem as suas esposas como o sexo mais frágil, sabendo que, caso contrário, as suas orações serão interrompidas. Dê clareza a esses homens da necessidade que eles têm de honrar suas mulheres. Pai, abençoa os maridos da nossa igreja, que eles sejam como Cristo, que ama a igreja a ponto de se entregar por elas. Também pedimos aos casados e que têm os seus filhos, e homens que têm os seus filhos, que o Senhor também os abençoe no seu papel de pai, que eles possam também ali ser modelos para os seus filhos de masculinidade, modelos de hombridade obediente e submissa, e que teme ao Senhor. Pai, abençoa os homens dessa igreja. Nós estamos gratos por podermos ter passado esse primeiro ciclo de estudo juntos e pelo tempo que nós temos dedicado para afiar um ao outro, edificar um ao outro ali no nosso encontro de homens. E nós pedimos por esse novo ciclo agora de estudos que vamos fazer, considerando as disciplinas espirituais. E nós clamamos ao Senhor que o Senhor nos ensine a ouvir a Tua voz, a falar com o Senhor, e também que o Senhor nos ensine a como viver como povo do Senhor. Dá-nos essa graça, nós clamamos em nome de Jesus. Que essa igreja tenha bons homens, modelos fiéis, aqui em Jacareí, na nossa região, para a glória do Teu nome. Pai, nós queremos também rogar pela Terceira Igreja Batista em Luanda, pedindo ao Senhor por essa comunidade, que o Senhor os abençoe. Nós somos gratos pela vida do pastor João, pastor André, o trabalho que eles têm realizado ali, louvamos ao Senhor e suplicamos que o Senhor continue os abençoando, não só os pastores, mas toda aquela comunidade, como testemunho fiel da Tua graça e da salvação que há em Cristo Jesus. Abençoa, Pai, essa igreja, preserva eles, renova eles, encoraja eles a serem como o apóstolo Paulo, não se envergonham do Evangelho, que é o poder do Senhor para a salvação de todo aquele que crê. Nós clamamos isso confiados de que toda a igreja do Senhor, em toda a terra, está debaixo do Teu cuidado e da Tua edificação. Por isso confiamos que podemos suplicar por esses nossos irmãos que estão unidos em nós, em Cristo. Pai, nós mais uma vez vamos abrir a Tua palavra e ouvir a voz do Senhor agora, na exposição da Escritura, e clamamos que o Senhor, mais uma vez, fale conosco. Pai, livra essa congregação de mim, né, e se exponha a eles de modo majestoso. A Tua palavra é poderosa, o Senhor é poderoso. Deus Trino, Pai, Filho e Espírito, nação redentora, move os corações humanos, e é isso que eu clamo agora ao Senhor, e nós clamamos ao Senhor, que o Senhor poderosamente se faça presente, né, ensinando,
a todos aqueles que estão aqui hoje, que eles possam ter visão da tua majestade e de como eles precisam de Cristo Jesus de Nazaré. É a nossa oração no nome de Jesus mesmo, que é o único nome em qual importa que sejamos salvos. Amém. Amém e amém. Os cristãos têm já desde o início da sua jornada como igreja, né, confessado a sua fé. Algumas semanas atrás eu falei aqui porque que o nosso logo é um peixe, né? Porque foi a primeira confissão de fé da igreja, né? Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Se você não lembrou isso aí, é uma das coisas que eu quero incentivar você a lembrar. A primeira confissão de fé da igreja, que é o peixe em grego, né? O ictus, que dá esse acróstico aí, grego. Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. E os cristãos têm desenvolvido as suas confissões de fé, e um dos grandes símbolos que os cristãos têm como resumo da sua fé se encontra no credo apostólico. É um dos documentos mais importantes da nossa tradição, onde nós, de maneira muito sucinta, declaramos a nossa fé no Deus Trino. Pai, o Filho e o Espírito e as suas ações. Cremos em Deus Pai, Criador do céu e da terra, cremos em Deus Cristo e na redenção, né, que Ele faz por nós, Jesus de Nazaré, que é o Filho, e cremos no Espírito, toda a ação do Espírito também em nós. Mas é interessante quando nós olhamos para o credo dos apóstolos, que ele é uma confissão de fé a respeito do nosso Deus, daquilo que nós cremos, das suas ações, dos seus grandes feitos, mas ali, nos grandes feitos do Senhor, estão inseridos dois personagens também, humanos. Um deles é a mãe de Jesus, Maria, que é colocada ali como um símbolo e lembrança do grande milagre que Deus fez de novamente iniciar uma nova criação, de modo miraculoso, preservando o Senhor Jesus como homem do pecado. O Senhor Jesus, ao ser criado no ventre de Maria, aliás, ao ser gerado ali no ventre de Maria, criado não, me perdoa aqui, irmãos, pelo amor de Deus. Senhor, me perdoa. Ao ser gerado no ventre de Maria, né, ele é gerado de forma espetacular, de forma sobrenatural, para determinar essa ação soberana e também a sua isenção do pecado e da pecaminosidade. Mas há um segundo personagem no credo apostólico, que não é o Deus, e também não é a mãe de Jesus, que demonstra a sua sobrenaturalidade, mas é um homem que ficou marcado na história por ser o responsável pela condenação de Jesus. E o credo apostólico então vai determinar, e nós temos confessado como cristãos há 2000 anos, nós cremos que Jesus padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. E essa noite nós chegamos então ao capítulo 15 do Evangelho de Marcos, e nós vamos ver justamente essa realidade, de como Pôncio Pilatos, um político romano, foi o homem que teve a grande responsabilidade de determinar a condenação do Senhor Jesus. Marcos capítulo 15, Evangelho segundo São Marcos capítulo 15. Nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 15. Marcos capítulo 15, a partir do verso 1. Logo pela manhã, os principais sacerdotes entraram em conselho com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. E, amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos perguntou: "Você é o rei dos judeus?" Jesus respondeu: "O Senhor está dizendo isso." E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos tornou a perguntar: "Você não vai responder nada? Veja quantas acusações fazem contra você." Jesus, porém, não disse mais nada, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, aqueles que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás.
preso com rebeldes, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que Pilatos lhe fizesse como de costume. Pilatos lhes respondeu, dizendo: vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que era por inveja que os principais sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse de preferência Barrabás. E Pilatos lhes perguntou: o que então vocês querem que eu faça com este a quem vocês chamam de rei dos judeus? E eles gritaram: crucifique-o! Mas Pilatos lhes disse: que mal fez ele? Porém eles gritavam cada vez mais: crucifique-o! Então Pilatos, querendo contentar a multidão, lhe soltou Barrabás. Depois de mandar açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Nós temos caminhado no Evangelho de Marcos e visto o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como o Senhor Jesus tem autoridade sobre todas as coisas. Nós vemos como o Senhor Jesus tem autoridade sobre o corpo físico. Nós vemos como o Senhor Jesus tem autoridade sobre os espíritos malignos e também tem autoridade sobre a criação. O Senhor tem autoridade sobre todas as coisas. E nós vimos como o Marco foi desenvolvendo a demonstração da autoridade de Jesus e a aceitação dessa autoridade. Até que no auge do Evangelho de Marcos, nós vimos a grande declaração do apóstolo Pedro. Quando Jesus pergunta: quem vocês dizem que eu sou? E ele diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E a partir daí, então, o Senhor passa a ensinar que era necessário que ele fosse a Jerusalém e fosse julgado pelos principais sacerdotes e entregue à morte. E desde o capítulo 8, então, o Senhor tem ensinado e revelado essa realidade da necessidade de ele padecer. E nós vimos especialmente a partir do capítulo 11, que é quando Jesus chega em Jerusalém, essa tensão criada entre Cristo e os seus opositores, os seus inimigos, que são, como o próprio Pilatos relatou aqui, invejosos, têm inveja de Cristo. E agora, muito mais intencionalmente desejosos e ativos para acabar com Jesus. O plano que eles tinham, o desejo que eles tinham de eliminar Jesus desde o princípio da sua vida ministerial, agora estava latente e eles queriam porque queriam fazer isso. E nós temos visto então essa gradação e temos visto nas últimas semanas como então o Senhor Jesus Cristo foi traído por Judas e entregue ao Sinédrio, que era o superior tribunal judaico dos judeus, para a sua condenação. Mas ainda uma instância maior, e a instância romana. Os judeus são vassalos do Império Romano e estão debaixo da autoridade romana. E agora então nós vemos como eles necessariamente precisam passar por esse processo de levar Jesus à autoridade romana que está na Judéia, para que esse processo seja finalizado. E eu quero considerar esse movimento e esse evento com vocês, e depois eu quero então trazer à sua mente 3 coisas: uma falácia, um perigo e uma verdade. Quando nós olharmos a relação de Pilatos e o Senhor Jesus e a condenação do Senhor Jesus, eu quero trazer de maneira muito clara para você uma falácia, um perigo e uma verdade. Então o que está acontecendo aqui? Como eu disse, os judeus estavam prontos e desejosos de matar Jesus e dispostos a fazer isso. Eles tiveram a ajuda de Judas, que indicou o traidor, que indicou o Senhor Jesus como traidor, e mostra então, esse é Cristo, e eles fazem, né, uma espécie de julgamento, que não é um julgamento, é na verdade uma cena completamente horrorosa, completamente contra todas as leis judaicas a respeito do julgamento, e condenam Jesus ali no seu tribunal judaico. Mas como eu disse, Judá e a Judeia
está debaixo de Roma. Eles são vassalos de Roma. E eles não têm autorização judicial para matar ninguém. A Judéia não tem autorização legal, judicial, para executar criminosos. Isso não quer dizer que essas coisas não aconteciam. Mas quando aconteciam, eram motivados por multidões que faziam rebeliões. Então, por exemplo, você vai ver no livro de Atos, os judeus matando o diácono Estevão. Mas isso não é sequência de um julgamento legal, de uma instância onde as coisas estão sendo consideradas para ver se aquele homem é realmente digno da morte ou não. É uma multidão revoltosa que, levadas pela sua emoção e desafiadas por aquilo que eles acreditavam, pegam Estevão e lançam sobre ele, e se lançam sobre ele e o matam. As execuções que aconteciam na Judéia pelos próprios judeus eram todas motivadas não por justiça, mas por multidões revoltosas que faziam a justiça com suas próprias mãos. Como, por exemplo, no caso daquela mulher que os fariseus queriam apedrejar. Pegando ela em adultério, eles vão apedrejar essas mulheres. São levados imediatamente para fazer aquilo, mas sem um processo legal. Porque eles não têm autorização para fazerem execuções. Eles precisam da autorização de Roma. E por isso, então, eles estão decididos a levar Jesus a Pilatos. O texto vai dizer que logo pela manhã, ou seja, ao nascer do dia, aproximadamente 6 horas da manhã, essa linguagem que eles vão usar para falar do nascer do dia, né? E os principais sacerdotes, então, levam o Senhor Jesus em conselho ao governador, aliás, o prefeito Pilatos, que esse era o nome que ele recebia. Ele era um governante ali na Judéia, mas o título oficial dele era prefeito da Judéia. E Pilatos, então, de maneira extraordinária, e porque no dia da festa, como a gente vai ver daqui a pouco, era de costume ter um evento onde um preso era solto, Pilatos está disponível para receber esses homens e os recebe. E recebe também esse prisioneiro, Jesus, que vem com uma série de acusações. Uma série de acusações. A principal delas é que ele se coloca como rei dos judeus. E Lucas vai dizer outras acusações também que eles receberam. Jesus recebeu a acusação de tumultuar a terra e recebeu a acusação também de proibir o povo de pagar imposto. Ele incentivava as pessoas a não pagar imposto a César. E a grande discussão, então, como vocês podem ver, se quiserem depois no livro de João, é que os judeus, os líderes judeus, usaram Jesus, né, para falar que ele, se colocando como rei de judeus, era inimigo de Roma. E é isso que eles vão acusar e vão tentar usar para condenar Jesus. Esse homem está tentando ser um governador, ele é um insurgente, ele é um rebelde, ele não aceita Roma, ele é contra o governo romano, por isso então nós precisamos executá-lo. E ele se chama de rei dos judeus. Se chama de rei dos judeus. A ponto deles dizerem o seguinte a Pilatos: se você não condenar esse homem, você é inimigo de César. Se você não condenar esse homem, você é inimigo de César. E agora Pilatos está ali então, diante de Jesus, e vai questioná-lo, e vai interrogá-lo. E das muitas acusações que ele ouve a respeito de Jesus, uma chama a atenção de Pilatos, e é a pergunta que ele faz para Jesus. Verso 2. Você é o rei dos judeus? A qual o Senhor Jesus responde claramente: o Senhor está dizendo isso. E essa tradução é uma tradução elegante, de uma linguagem bonita, que às vezes pode ser mal entendida. Como se Jesus estivesse se esquivando da resposta e falando assim: você que diz, eu não tenho nada a ver com isso. Você e o povo do Sinédrio aí que estão falando essas coisas, eu não tenho nada a ver com isso. Mas o que Jesus está fazendo é justamente afirmando aquilo que Pilatos perguntou, dizendo: sim, você mesmo está confessando a realidade. Essa é a verdade. Eu sou mesmo o rei dos judeus. É da sua boca que está saindo a verdade. Jesus confirma a acusação que recebe, especialmente essa,
de ser o rei dos judeus. Afinal de contas, como Pedro já havia confessado, ele é o Cristo, que significa o Messias, aquele que é o Redentor, o ungido de Israel. Para qualquer judeu isso é muito claro. Ele é um filho de Davi, que tem direito ao trono, e é então, por direito, tem o direito de reivindicar o governo do povo de Deus. Jesus nunca negou a sua unção e os seus ofícios de profeta, sacerdote e rei. E quando Pilatos pergunta isso a ele, ele fala: você está dizendo, é isso aí. Mas a acusação permanece, a discussão permanece. Eles querem porque querem questionar Jesus. E Jesus está ali, irmãos, seguindo todo esse protocolo, seguindo todo esse julgamento, por assim dizer. Porque de maneira muito clara e poderosa, a gente vê nesse processo a mão do Senhor em conduzir isso aqui. Imagina, os judeus poderiam muito bem ter pego Jesus e matado ele na rua. Mas na providência do Senhor, Ele determinou que Jesus passasse pelo julgamento completo. Inclusive na instância superior romana. Para que ficasse claro uma coisa: não há motivo para condenação. Não há motivo para condenação. Não existe uma acusação legítima que determine a morte de Jesus. Ele é inocente. Ele é inocente. Em todas as instâncias, tudo o que aconteceu foram maquiagens e falsos testemunhos, mentiras, para que Jesus fosse levado à morte. E aqui agora, finalmente, nós temos também, nesse contexto, a clareza desse momento. Pilatos vai definir: não tem nada contra esse homem. Não tem nada contra ele. Eu não tenho qualquer motivo para que ele seja morto. Verso 10, olha só o que Pilatos diz. Ele percebia que era por inveja que os principais sacerdotes lhes haviam entregado Jesus. E ele estava então disposto a soltar Jesus. Ele questionando Jesus, investigando Jesus. Percebe claramente, não há motivo, não há condenação. Esse homem é inocente. Ele é inocente. E ele está disposto a soltar Jesus, e João vai dizer isso, né? Que quando ele se dispõe a soltar Jesus, eles vão fazer essa acusação: você é inimigo de César. Você não pode fazer isso, de jeito nenhum. Há um dilema agora então em Pilatos. Há um dilema agora então. E agora, o que eu faço? O que é que eu faço? Porque eu não vejo nesse homem qualquer motivo para condená-lo. De jeito nenhum esse homem que está aqui, né, é um prisioneiro que merece a morte. Uma surrinha talvez, para ele ficar de boa, mas morte, não tem motivo para matá-lo. E mais ainda, o dilema de Pilatos aumenta, porque conforme o relato de Mateus, a esposa dele vem falar com ele. Sim, Pilatos, tive um sonho essa noite, e é o seguinte: não se mete nisso, solta esse homem. Solta esse homem. Não se mete nesse negócio. E ele está numa encruzilhada. Está numa encruzilhada. Ele não sabe o que fazer. Ele tem a consciência de que ele precisa soltar Jesus, que Jesus é inocente. Ele não pode condenar aquele homem. Ele tem a consciência de que esses homens estão fazendo isso por inveja. Mas ele tem um outro problema. Ele é um político. E um homem que está a serviço de Roma na Judéia. E tudo o que ele não precisa é de uma rebelião, uma baderna, debaixo do seu governo. Qualquer político vai fazer tudo o que ele puder para apaziguar o povo. E Pilatos não é um político diferente. E nesse sentido, então, ele pergunta ao povo: o que vocês querem que eu faça? O que vocês querem que eu faça? Ele vai usar os meios para tentar livrar Jesus, então, agora, fazendo a vontade do povo. Primeiro,
tendo a possibilidade de soltá-lo por ocasião da festa. A festa é a Páscoa. A festa é a Páscoa e o costume, então, que os romanos, por algum motivo, acordaram com os judeus é que nessa festa, que é tão especial para vocês, a gente vai soltar um prisioneiro. E era esse o costume que eles seguiam. E aí, Pilatos falou, opa, tem uma ocasião aqui para soltar alguém. Vamos usar essa ocasião então para soltar Jesus. E ele pergunta para a multidão, vocês querem que eu solte Jesus? Beleza então, ele é um prisioneiro, ele está aqui, vocês estão acusando ele, mas é Páscoa, gente. É Páscoa. Vamos soltar ele. Sempre, todo ano, quando chega a festa, a gente solta um prisioneiro. Vamos soltar esse aqui. Mas a multidão não quer Jesus. A multidão escolhe um outro prisioneiro. Esse sim, ladrão, homicida. O apóstolo João vai falar que ele é ladrão. E Mateus vai dizer que ele estava envolvido numa rebelião que acabou em assassinato, em homicídio. E eles falam, não, a gente quer Barrabás. Solta Barrabás. Solta Barrabás. Que coisa absurda. Pilatos está ali agora com o seu dilema renovado. Ele achou que ele poderia utilizar da festa e da tradição que eles tinham para soltar alguém, para soltar esse Jesus, que era obviamente alguém que ele precisava condenar, mas agora não deu certo. Então, tá bom, Jesus é preso. E o que a gente vai fazer com ele então? Ele pergunta para a multidão. O que é que vocês querem que eu faça com este, a quem vocês chamam de rei dos judeus? Instigados pelos principais sacerdotes e os escribas, a multidão grita, crucifique-o, 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 mate-o, execute, da maneira mais vergonhosa que tem. Qual é a pior morte que Roma dá para os seus prisioneiros? Aquele que fez a coisa mais cruenta, mais cruel, mais hedionda. Qual é a maneira de execução desse? Use em Jesus. Use essa execução em Jesus de Nazaré. Crucifique-o. Crucifique-o. E o que nós vemos, irmãos? Muita tristeza. É que Pilatos assume a grande falácia. O texto de Marcos é obviamente muito sucinto e resumido, como todo o evangelho de Marcos. Ele passa rápido e não dá muitas informações para a gente. Mas Mateus vai dizer que Pilatos, naquele momento então, ele pede uma bacia de água e uma toalha. E diante de todo o povo, então, ele lava as suas mãos. Querendo passar então a imagem e a mensagem de que ele não tem nada a ver com aquilo. E ele declara, eu estou livre do sangue desse homem. Estou livre do sangue desse homem. E o que nós temos aqui então, irmãos, é uma grande falácia que Pilatos assume para a sua vida e para a sua realidade. A falácia da isenção. O que é falácia? Para as crianças aí, não saber, vai aprender uma palavra nova. O que é falácia? Falácia é uma coisa que aparentemente é verdade, mas é uma grande mentira. E as pessoas ficam repetindo, como se fosse verdade, mas é uma grande mentira. Pilatos acreditou nessa falácia, que é a falácia da isenção. Ou seja, eu posso ficar isento das coisas. Eu não estou conectado a elas. Ainda mais para um governante, isso é muito falacioso. Pilatos realmente acreditou na mentira de que ele poderia se isentar da condenação de Jesus, dizendo, olha, isso aqui não tem nada a ver comigo. Isso aqui é coisa dos judeus e eu estou livre. A falácia da isenção. Meus irmãos, isso aqui é uma coisa terrível. Infelizmente, não atinge só Pilatos, mas toda a humanidade, às vezes, é tentada a acreditar que ela pode estar isenta, em cima do muro. Esse aí, eu não preciso me envolver nessa realidade. E a verdade é que não há isenção. Pilatos achou que poderia se isentar de Cristo
E muitas pessoas, continuamente, têm ainda vivido essa mesma realidade, achando que podem estar isentas da sua relação com Jesus Cristo. Não tenho nada a ver com isso. Eu não preciso me posicionar nem a favor e nem contra. Não preciso me posicionar nem a favor nem contra. Eu vou ficar aqui isento. Isso é uma grande mentira, irmãos. Aqueles que não são de Cristo são inimigos de Cristo. A Escritura vai deixar isso muito claro. A Escritura vai deixar isso, obviamente, nítida, quando diz que Cristo veio ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar, porque o mundo já estava condenado. O mundo já está em condenação. E a condição dos seres humanos é de inimizade já contra Deus. Quando Cristo vem ao mundo, e o Senhor Jesus vem para exercer o seu ministério, Ele vem porque todos já estão numa posição em relação a Ele. E a posição é contrária. O próprio Pilatos estava nessa situação. Embora ele não tivesse a compreensão total e final, ele já estava posicionado numa relação com Deus, que era uma posição de inimizade. E por mais que nós entendamos que Pilatos, aqui, é instrumento de Deus para o cumprimento dos seus decretos, instrumento de Deus para o cumprimento da ordem que o filho deveria morrer, Pilatos não está isento da responsabilidade moral daquilo que ele faz. Ele é responsável por condenar Jesus. Não há isenção. Jesus padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Esse homem foi o homem determinado pelo próprio Deus para ser o responsável pela condenação de Jesus de Nazaré. Não há isenção. O texto que nós lemos aqui na nossa confissão reforça essa ideia. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Pilatos sabia que o certo era livrar Jesus. Não havia motivo para prendê-lo, muito menos para executá-lo. Mas ele pensa que pode lavar as mãos e falar, eu não tenho nada a ver com isso. Sabendo que deveria fazer o bem, não o fez. Deus deixa claro, isso é pecado. Isso é pecado. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso comete pecado. E meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção para isso agora então, brevemente. Dizendo que você precisa se posicionar. Porque você já está posicionado. A questão é se você reconhece a sua posição, você assume ela e vive a sua posição. Ou você está em Cristo, ou você não está em Cristo. Você precisa ter clareza de qual é a sua situação, de qual é a sua posição. E viver de acordo com essa posição. Se você está em Cristo, assuma e viva de acordo com a vocação que você recebeu. De servo do Senhor. Reconhecendo a sua soberania e a sua glória, a sua majestade. Se você não está em Cristo, assuma que você é um rebelde. Assuma, tenha coragem para dizer que você não aceita Jesus de Nazaré como seu Senhor e o Criador como aquele que é o seu Pai, o seu governante. E o Espírito de Deus como aquele que pode trazer você a uma relação com Deus Trino. Tenha clareza da sua posição. Assuma a sua posição. Não ceda à falácia da isenção. Considere a sua posição com sinceridade e honestidade, fazendo um exame de si mesmo que é preciso. Mesmo que isso leve em conta você precisar ouvir outras pessoas. Não ceda à falácia da isenção. Agora há uma outra questão aqui que eu quero chamar a sua atenção. Porque há não só a falácia da isenção aqui, mas aqui também há um perigo tremendo. Perigo tremendo. E esse perigo é o perigo da satisfação. O perigo da satisfação. Nós temos aqui nessa história, no relato da condenação de Cristo
de Pilatos. A falácia da isenção, mas nós temos também o perigo da satisfação. E que satisfação é essa? A satisfação dos meus próprios prazeres, ou a satisfação dos prazeres de outras pessoas, que não a do próprio Deus. Pilatos foi movido por querer contentar a multidão. E se esqueceu de quem é o verdadeiro alvo da nossa submissão e obediência. Ou simplesmente não sabia quem era o alvo do nosso alvo para agradar, né? Que é o próprio Deus. Pilatos quis contentar a multidão, ouviu a multidão e nesse sentido fez aquilo que a multidão pediu. Mas não era o que a multidão precisava. Não era o que a multidão precisava. A multidão estava cega pelos seus próprios prazeres infantis. E não só isso, motivadas pela inveja, cobiça e todo tipo de pecado que estava no sinédrio, nos líderes judeus. A multidão foi movida por pecaminosidade, prazer pecaminoso, desejo vil, satânico, demoníaco. E Pilatos quis agradar justamente essa multidão, que desejava algo pecaminoso. E que perigo é essa busca de satisfação? Que perigo é essa busca de satisfação? Porque nós, muitas vezes, estamos buscando a satisfação, não naquilo que pode nos dar satisfação, mas como os líderes judeus aqui, e como a multidão judaica, queremos buscar a satisfação naquilo que é desonroso, pecaminoso, naquilo que Deus abomina. Aquilo que Deus abomina. Meus irmãos, eu não preciso falar para vocês aqui que é óbvio que Deus abominou a condenação de Cristo. Embora Ele mesmo houvesse decretado isso, que seria esse o caso, e esse o caminho pelo qual o pecado dos homens seria perdoado, isso foi uma coisa abominável. O Senhor Jesus falou disso em relação a Judas, né? O filho será entregue pelo meio que vai ser decretado, mas ai daquele por meio de quem o filho é entregue. Porque há responsabilidade moral nisso. Há efeitos do seu pecado. Há decisões dessa liberdade humana que deseja pecado, cobiça, inveja, prazer próprio. E nós precisamos ser muito atentos ao perigo da satisfação. Para não, primeiro, ocorrer no erro de Pilatos, de querer agradar pessoas na sua pecaminosidade. Que perigo é isso para a gente? Especialmente nós pais, os nossos filhos, que são pecadores mirins, mas já com toda a força de pecado que há neles. Como é perigoso para nós querer agradar os nossos filhos na sua inveja, na sua cobiça, na sua birra, na sua desobediência, na sua maledicência, na sua desonra. E nós precisamos aprender que a satisfação pode ser muito perigosa, pode ser mortal. Não vive para satisfazer as pessoas naquilo que é perverso. E a gente precisa aprender a dar um basta. Pilatos precisava falar para eles: não, basta, tira esse homem daqui. Não tem nada a ver com isso e ele não vai ser condenado, porque não tem nada para condená-lo. Mas ele quis agradar a multidão. Quis agradar a multidão. Ah, então tá bom, vai, crucifica ele. Eu vou me isentar aqui disso, não tem nada a ver com isso. Que perigo é buscar a satisfação humana simplesmente no próprio homem. É um grande perigo. E Pilatos caiu nesse perigo. Mas ela é um perigo também, não só para aquele que está em condição de dar um para, mas para aquele que deseja. Pilatos foi envolvido nesse perigo da satisfação, mas toda a multidão judaica também. Porque no desejo deles, eles forçaram Pilatos e aceitaram quando Pilatos concedeu aquilo que eles precisavam. Nesse sentido, a gente precisa aprender que é um perigo toda vez que alguém fala só mensagem que agrada a gente. Essa é uma lição muito severa
e muito necessária para nós, irmãos. A gente precisa estar disposto a aprender a ouvir pessoas que se oponham a nós, dizendo: não, isso não é bom, isso é errado, você não pode caminhar assim. Isso não é bom para você. Pilatos, em poder que ele tinha, e na autoridade que ele tinha, na posição que ele tinha toda a responsabilidade de fazer isso com a multidão judaica, mas não fez. E a multidão estava ali, grata, por receber justamente aquilo que pediu. Nós precisamos entender isso, irmãos. Que a gente precisa de limites, e de pessoas que nos coloquem em limites. Pessoas que nos confrontem, pessoas que falam para a gente: não, não, isso não, assim não. E não é só para as nossas crianças não, para a gente também. Nós precisamos dessa realidade, de ouvir isso, em vários aspectos. Mas a verdade é que está cheio de gente aí que está pronta para falar só o que você quer ouvir. Você precisa estar atento, então. Hoje mesmo, de manhã, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é fazer ter meu tempo com o Senhor, né? Depois vou dar uma pesquisada nas notícias. E eu tenho um grupo de pastores que eu faço parte, e ali eu pego algumas notícias com eles. E uma que eu recebi hoje de manhã foi muito triste. E foi comunicado de um outro pastor bem famoso, né? Num sermão que ele pregou, não sei quando que ele pregou esse sermão, provavelmente foi recente isso, né? Dizendo que ele não acredita no Deus que condena pessoas. Não acredita no Deus que condena pessoas. E de maneira muito ousada, né, esse pastor, ele diz o seguinte: a Bíblia até fala que Deus condena pessoas, mas eu não acredito nesse Deus. Não é esse o Deus que eu aceito, o Deus que eu quero. Porque para mim não faz sentido Deus condenar crianças. Porque a mãe falou que não era para tomar o Danone e a criança foi lá e tomou. Não, Deus que eu creio não faz isso. E, meus irmãos, está cheio de gente então que vai dar essa mensagem para vocês. Está cheio de gente que vai falar que você é o sorriso de Deus, os olhos de Deus, né? Que Deus não vai deixar você ver coisas que Ele não vai te dar, né? Se você viu é porque Ele vai dar para você. Você precisa tomar cuidado com isso. Porque a satisfação é um perigo. Corrupto é o coração do homem mais do que todas as coisas. E nós precisamos ter clareza de que nem sempre a gente quer aquilo que é bom, justo e reto. Que a gente precisa de vozes para nos limitar, vozes para nos confrontar, vozes para dizer basta. Satisfação é um perigo. Satisfação é um perigo. Uma falácia, um perigo, uma verdade. E a verdade é que Cristo, Ele se submete a toda essa palhaçada aqui. Para que a real satisfação alcance você. Cristo se submete a isso, para que você tenha a verdadeira satisfação. Porque Cristo nos concede aquilo que nós precisamos, não simplesmente aquilo que nós queremos. Ele sabe que o grande problema do homem é o seu pecado e a sua inimizade contra Deus. E Cristo se submete a essa condenação. Ele se submete a uma autoridade que Ele mesmo estabeleceu. Você lembra que o apóstolo João vai dizer que Jesus, conversando com Pilatos diz assim: você não vai falar nada? Eu tenho autoridade para você, para decidir sobre a sua vida e sua morte, você vai ficar quieto aí? Você lembra o que Jesus disse para Pilatos? Só tenho essa autoridade aí porque foi dada para você, e foi eu que dei, bobão. Está pensando o quê, cara? Eu estou aqui porque eu estou me entregando para resolver o problema da humanidade. Eu não estou aqui simplesmente para agradá-los naquilo que é passageiro, limitado, etéreo, que se desfaz. Estou aqui para resolver o grande problema deles. E me entregando nas suas mãos para salvá-los, para que eles tenham a real e eterna satisfação, que é estarem unidos novamente ao seu Criador. Essa é a grande verdade aqui.
O Senhor Jesus humildemente está aqui, deixando-se ser condenado, sendo levado à morte, para que o nosso problema maior fosse resolvido e a verdadeira alegria e satisfação estivesse disponível para nós. A paz com Deus, para que nós fôssemos achados justos diante de Deus, por causa do corpo moído do Senhor, por causa do sangue derramado do Senhor. Nós temos a salvação. E a gente não pode esquecer então que Pilatos aqui é um ator que, movido pelo seu pecado, creu na falácia da isenção e, movido pelo seu pecado, concedeu ao perigo da satisfação. Mas nós não podemos de jeito nenhum esquecer da verdade, que Cristo está soberano aqui, se entregando pelo seu povo, para resgatar aqueles que eram seus. E chamando então, venham a mim, porque eu tenho aquilo que você realmente precisa. Para de crer em mentiras falaciosas. Para de buscar a sua satisfação pecaminosa. Venha a mim. Venha a mim. Eu estou me entregando para salvar você, para que você tenha perdão. Falácia, um perigo e uma verdade. Jesus era o soberano ali. Jesus, quem se entregou para ser crucificado. Não Pilatos que entregou Jesus. Não foi Jesus que entrou diante de Pilatos. Foi Pilatos que entrou na presença do Rei do Universo. E você tem também a grande oportunidade e desafio de se posicionar, entrando na presença de Cristo, buscando misericórdia nele. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, tem misericórdia de nós. Por Cristo Jesus de Nazaré, livra-nos de nós mesmos. Perdoa, Pai, a nossa limitação em crer em mentiras que agradam a nós mesmos. Falácias, como essa da isenção, que Pilatos creu e concedeu, autorizando a morte do nosso Salvador. Senhor, tem misericórdia de nós. Não permita que nós vivamos em mentiras disfarçadas de verdade ou de senso comum. Mas nos ajuda a nos posicionar em relação ao Senhor. Porque nós já estamos posicionados. Ou estamos em Cristo ou não estamos em Cristo. E precisamos então ter essa clareza. Pai, nos livra da mentira. Nos livra da mentira e nos dá clareza da nossa posição. Pai, livra-nos também da busca desenfreada por prazeres malignos e pecaminosos. O Senhor nos ordena ser alegre. O Senhor nos ordena buscar prazer. O Senhor nos criou para o prazer. Mas a verdade é que o prazer real está em Ti. E nós temos, vez após vez, desviado o nosso coração para a idolatria, buscando a nossa satisfação em ídolos, buscando a nossa satisfação em deuses que não são deuses. Pai, nos livra do perigo da satisfação que não é a real no Senhor. Tem misericórdia do Teu povo. Nos dá a verdadeira alegria, nos dá o verdadeiro prazer. Que nós tenhamos anseio e desejo pelo Senhor. E prazer no Senhor. Assim como os servos do Senhor que nós lemos na Escritura tiveram essa grande alegria de se satisfazer em Ti. Que o Senhor conceda isso a nós também. E nós estejamos cheios de entusiasmo e fervor em Ti somente. Nos livra, Pai, do pecado. E nos livra também de conceder no prazer pecaminoso dos outros. Nos ajuda a tomar posição também nesse sentido. De ao vermos pessoas caídas, ao vermos pessoas seguindo o seu próprio umbigo, os seus próprios desejos, nós podemos ajudá-las a dizer, isso não é bom para você. Isso não é bom para você. Pai, a Tua palavra diz que os espirituais, quando alguém tiver caído, os espirituais
se dispõe para alcançá-los e restaurá-los diante do Senhor. Nos dá essa disposição no teu Espírito, no Espírito Santo do Senhor. Nos dá essa atitude de fidelidade para travar os desejos pecaminosos dos nossos irmãos, dos nossos queridos, dos nossos amigos, dos nossos filhos, que na sua imaturidade buscam coisas alheias. Tem misericórdia, Senhor. E acima de tudo, Senhor, tem misericórdia para que nós vejamos a verdade. Abre os nossos olhos para vermos a verdade de Cristo, de como nós precisamos dele, de como ele se entrega para a nossa redenção. Essa coisa não aconteceu e Jesus estava ali perdido naquele meio, não. Estava no controle de todas essas coisas, se entregando para que nós tivéssemos redenção. E nós pedimos então que o Senhor abra os nossos olhos para ver Cristo, para desejar Cristo, para se posicionar com Cristo, para amar Cristo, para nos arrependermos dos nossos pecados e crer nele. Salva-nos, Pai, é a nossa oração, se for necessário ainda, para alguém aqui. Concede salvação, regeneração, para aqueles que ainda não foram regenerados. Livra-nos da falácia, do perigo do prazer errado. Nos concede o prazer pleno em Ti, na verdade que é Jesus Cristo. É a oração que fazemos agora como Teu povo. Em Jesus mesmo. Amém.